Tioli. Doutor João Felipe Attioli, e a gente falando cada vez mais sobre Copa do Mundo e recentemente, doutor, a decisão da FIFA em manter o Equador na Copa, né? Confirmando o Equador na Copa, mas o Equador que já começa com menos 3 pontos nas próximas eliminatórias, em cima da decisão aí do Byron Castilho, que quase tirou o Equador do Mundial, hein, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Pio e ouvintes do CBN Esportes. Para recordar, as federações do Chile e do Peru alegaram irregularidades na documentação do jogador Byron Castilho e que essas irregularidades o tornariam inelegível, ou seja, irregular e sem condição de jogo. O Tribunal Arbitral do Esporte confirmou que o jogador era elegível, que estava regular, que tinha condição de jogo para atuar pela seleção do Equador nas eliminatórias, mas impôs sanções contra a Federação Equatoriana por violação do Código Disciplinar da FIFA. O tribunal atestou que a documentação não tornava o jogador inelegível para defender o Equador, até porque o seu passaporte não era falso, mas que algumas informações eram, como a data e o local de nascimento. Com isso, a seleção do Equador não teria violado o artigo 22, porque o jogador estava regularmente inscrito quando foi convocado, e a questão de nacionalidade de um jogador com uma federação é determinada pelas leis do país, e no caso, as autoridades equatorianas reconhecem o Byron Castilho como cidadão equatoriano, tanto que mandaram a Federação Equatoriana paralisar o processo disciplinar iniciado contra ele, o que acabou sendo uma atenuante para ela. Por outro lado, a Federação do Equador foi responsabilizada com base no artigo 21, parágrafo 2º, que estabelece que uma associação pode ser responsabilizada por um ato de falsificação por um de seus jogadores. Como consequência, além de uma multa de 100 mil francos suíços, a seleção do Equador iniciará as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 com menos 3 pontos. Analisando sobre o princípio da estabilidade da competição e da interferência que essa decisão poderia causar na Copa do Mundo, ela foi razoável. E não caberia ao Tribunal Arbitral do Esporte julgar a nacionalidade do ponto de vista civil do jogador, uma vez que do ponto de vista desportivo ele estava regular para disputar as eliminatórias. E vocês, concordam com a decisão? Um ótimo final de semana e até segunda! Valeu, doutor João Felipe Attioli, até segunda. Uma coisa é certa, Equador com 3 pontos a menos na próxima eliminatória, a chance de ir para a Copa do Mundo diminui demais, porque pro Equador as chances já começam pequenas. Né, esses países medianos futebolisticamente, 3 pontos são essenciais, né? Brasil, Argentina, próprio Uruguai aí, mas Brasil e Argentina, se perdessem aí essa quantidade de pontos, acho que não teriam problemas. Agora o Equador, sim, pode ter. Agora, ainda bem que não foi pro tapetão, né, Pio? Semana passada nós falávamos de Ituano e Vasco. Acho que tudo que vai pro tapetão, tudo que é canetada, pra gente que gosta do futebol é muito chato. Talvez isso poderia ser um exemplo, né? Pagar na próxima competição. Isso. Se fosse assim, talvez a Portuguesa estaria numa outra situação. Mas coisa de canetada é muito chato, muito chato.